aí, gurizadinha? Como é que estamos? Primeiro case de fracasso de 2025, voltando. E, cara, melhor coisa que pôde acontecer nos últimos meses, exatos 8 meses, voltamos pra casa, voltamos. Cara, não existe lugar melhor no mundo do que a casa da gente, do que ter o conforto do nosso lar, mesmo com improvisos, né? Que, bom, eu fui agraciado, né, do posterior a todo esse caos da enchente, das dúvidas, das incertezas, das apostas, né, de aquela ansiedade, aquela apreensão do que vai ser, como vai ser. Acabou que a casa que eu comecei a construir quando o meu piá ainda nem era nascido, né? Comecei a construir, olha quantos anos faz isso, 2010, né? 2011 mais ou menos. Eu comecei a construir uma casinha para morar nos fundos, né? Constituir família, não deu certo, né? E acabou que essa casa que era minha, eu dei a minha parte, paguei, né, pra mãe do meu filho, paguei a parte dela e dei a minha parte pra minha irmã. E a minha irmã acabou ficando com a casa dos fundos, né, teve família, né, filhos, marido, filhos, constituiu família, fez lá o seu lar, aconteceu enchente e voltou algumas casas e estamos de volta, né, mesmo pátio dos meus pais também tiveram que reconstruir a casa, né? Remobiliar, colocar os eletros, né? Vai demorar mais um pouco, porque móveis planejados nessa época do ano tem prazo um pouquinho estendido, né? Muito trabalho, mas felizmente tudo indo nos conformes, tudo se encaminhando, voltando ao trilho e retomando, né? Ano começando comigo desempregado, né? Trocou a gestão na prefeitura. Para quem não sabia, eu fiquei desde maio do ano passado até o dia 27 de dezembro, estava trabalhando no Procon Canoas. Eu nunca abri isso porque, cara, sabe como é que é a vida de servidor público que não é de carreira, né? O famoso CC, né? Eu tava de CC, foi um trabalho que trouxe um pouco de dignidade, trouxe um pouco de perspectiva, consegui pagar as contas, né? Pagar meus atrasados da época da enchente. Eu queria até fazer uma retrospectiva, mas eu teria que fazer isso com mais calma, e nesse exato momento eu estou dirigindo do Novo Esteio até a minha casa, em Canoas, e muita coisa aconteceu no ano passado, muita coisa deu muito errado, né? Principalmente os contratempos que digamos que não estava na minha alçada e que quebrou as pernas de mais da metade da população de Canoas, inclusive amigos, né, parentes, pessoas que eu gosto muito, mas tudo tem um propósito, né? Ensina a gente a rever muitos conceitos, ensina a gente que tem coisas que não é no tempo que a gente espera que seja, mas se tiver foco e se a gente souber o que a gente quer fazer da nossa vida, a gente vai passar por bem menos dificuldade e sempre vai ter perspectiva, né? Sendo ela a curto, médio e longo prazo. Eu tinha planejado, né, eu vou fazer, eu não ia fazer, mas acabou que eu vou fazer, e vamos ver em quanto tempo eu consigo descrever mais ou menos o que aconteceu em 2024 na minha vida, até porque eu tive que
abrir mão do tempo de gravar episódios por não ter privacidade, por não ter tempo, muitas vezes. Às vezes por não ter a disposição que eu gostaria. Mas vamos começar do começo. Em 2014, em janeiro, eu comecei a ter crises muito fortes de depressão, né, de pensamentos, falar abertamente, pensamentos suicidas. Começaram a aparecer na minha cabeça e eu comecei a me preocupar de um jeito que eu comecei a me assustar. Eu sempre tive muito isso próximo, até já falei disso em outro episódio, mas eu comecei a ter um pouco de medo de postergar ainda mais isso. Então veio uma das coisas positivas do meu ano de 2024, que foi começar a fazer terapia, começar a tratar dessa minha doença, começar a descobrir um pouco mais sobre aquilo que eu sou de fato e não sobre aquilo que eu achava que eu tinha que ser para poder conviver socialmente, né? Então a busca pelo tratamento, o início do meu tratamento foi algo que abriu a minha cabeça, foi algo que me orientou na vida e fez eu descobrir muita coisa sobre mim que eu nem sabia, coisas que me incomodavam e coisas que também me traziam satisfação. Eu aprendi a ter um pouco mais de amor próprio, comecei a me odiar bem menos, odiar minha existência. Era uma coisa que eu tinha muito, eu estava sempre insatisfeito com as coisas que eu fazia, com os projetos que eu começava e abandonava, e eu comecei a entender que é bom a gente ter noção de que a gente não precisa ser perfeito o tempo todo nas coisas que a gente faz, nos nossos planos, nas coisas que a gente começa. Muitas vezes a gente não termina, mas talvez a gente precise de um tempo hábil para se organizar e para recomeçar, para retomar, de repente começar de um zero, alguma coisa que tu já começou, ou simplesmente aproveitar esse ato e dar continuidade a outras coisas. E isso é uma coisa que eu aprendi muito. E eu descobri que eu tenho coisas que eu até não quero dividir para não frustrar nem a mim e nem aos amigos que me seguem. Mas eu tenho planos de longo prazo, cara, que são coisas que eu nunca tive na minha vida. Eu sempre fui jogando coisas para debaixo do tapete, né? Por não acreditar, por não ter autoestima suficiente para acreditar que eu poderia ser capaz de obter êxito em alguma coisa. Hoje eu já vejo que sim, é possível. Muita coisa que eu acredito que um dia eu possa alcançar, seja simples metas assim do dia a dia, e até mesmo planos para daqui, 5, 10, 20 anos, né? Tem coisas que hoje eu consigo acreditar. Hoje tem eu comecei a dar ouvidos porque os meus amigos pensam de mim, e isso é uma coisa muito positiva quando a gente começa a entender os tipos de amizade que a gente tem na nossa vida, os níveis de amizade que a gente cultiva, o quão positivas podem ser essas pessoas se a gente também, de certo modo, começar a ter uma perspectiva boa a respeito de nós mesmos e o quão importante nós somos para outras pessoas. Isso muitas vezes a gente deixa passar, sabe? E, cara, eu comecei a ter um pouco mais disso, comecei a vivenciar um pouco disso. Só que dentro desses planos a longo prazo, acabou que a enchente veio atrasar muitas coisas que eu estava muito focado, estava muito direcionado.
E isso eu também custei a entender, que não foi só comigo. Eu fui uma vítima, assim como muita gente foi também, muitas vezes até tendo consequências piores do que a minha, porque é uma coisa que toda essa coisa triste, usando até um pleonasmo aqui, apocalíptico, pleonasmo não, acho que é uma hipérbole, né? Enfim, vocês entenderam, figuras de linguagem. Essa coisa apocalíptica, essa coisa distópica que aconteceu no nosso lado da cidade, destruiu a vida de muita gente que talvez ainda hoje, em janeiro de 2025, 8 meses depois, não sabe nem, não tem noção do que vai fazer com a sua vida, sabe? Então, isso ensinou pra mim que por mais fudido que a gente esteja, sempre vai ter alguém muito mais fudido do que a gente. Só que a gente também não pode deixar de ter compaixão por si mesmo. Eu acho que eu fui afetado, que eu acho que eu mereço alguma coisa boa, talvez lá na frente. E coisas boas aconteceram comigo depois de tudo isso. E eu sei que não foi nada místico, não foi nada metafísico, surreal, mas eu sei que eu ajudei muita gente, cara, mesmo fudido, mesmo numa merda desgraçada, sem todos os meus pertences. Eu sei que eu pude ajudar muita gente com o tempo, com a disposição, com contatos, e, cara, eu fico muito feliz por isso. E eu não tô jogando confete em mim mesmo. Eu sei que eu tenho a noção de que eu ainda posso fazer muito mais pelas pessoas que eu acho que mereçam, sabe? Amigos próximos, amigos de amigos, porque muita gente ruim, eu não tenho medo de dizer isso, muita gente ruim, pelo menos eu acho que seja ruim, muita gente se perfez no meio disso tudo. E, cara, ok, sabe? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas muita gente boa, eu vi que precisava de mim. Alguns amigos que há muito tempo eu não falava, retomei contato, cara. Isso foi muito bom, foi sensacional, cara. Eu me senti muito feliz falando com amigos da época que eu morava em Tapes, quando eu era adolescente, vendo amigos da época do colégio, sabe, do Marechal Rondon aqui em Canoas, amigos da época do quartel, né, em 2009, amigos do tempo da Unicinos, sabe, coisa de 10 anos atrás, pessoas que a gente meio que perde contato ao longo da vida, é natural, sabe, a gente vai afunilando o nosso convívio porque o tempo vai ficando escasso na vida da gente. Então por isso que a gente tem que sempre cultivar amizades. Isso foi outra coisa positiva. Eu pude ver que eu cultivei muitas amizades. Muitas pessoas lembram de mim de um modo muito positivo. E isso me faz querer estar aqui dividindo isso com vocês, sabe? Porque eu fui cobrado e eu até entendo isso. Cobrado num sentido, numa brincadeira, né? Mas o pessoal me cobrou bastante de, pô, cara, quando é que vai ter episódio? Quando é que vai ter podcast? Cara, isso é uma coisa que agora que eu tô desempregado, é uma coisa que eu vou poder dar um pouco mais de atenção, cara. Dar atenção à minha casa, às minhas coisas, à minha vida. Eu vou poder pensar um pouco mais nisso, sabe? Então, tipo, lógico que vai chegar o momento, e o momento já é ontem, que eu preciso arrumar um emprego. E eu quero muito, eu preciso trabalhar, preciso ter pensar em ter minhas coisinhas ali, né? Ter meu espaço da maneira que eu me sinta bem, da maneira que eu me sinta em casa, né? Então, de pouquinho em pouquinho, essas coisas vão acontecendo sem que se perca o senso de viver em comunidade, o senso comunitário, o senso de solidariedade, que é fundamental para que a gente possa se entender, para que a gente possa
se tolerar muitas vezes, que às vezes a gente sempre vai ter alguma discórdia, alguma divergência, que muitas vezes ela vai ser esquecida no momento que a gente precisa muito e no momento que de repente algum amigo nosso possa precisar, sabe? Então eu vou ter que esquecer que a gente pensa em coisas que tem ideias diametralmente opostas, mas que, cara, o que a gente tem em comum é o quê, cara? É a amizade, é o bem que a gente pode fazer um pro outro, pra família de um do outro, e é isso que importa de fato, sabe? É isso que realmente faz com que nós sejamos pessoas que saibam viver, dividir o mesmo mundo, dividir o mesmo espaço, às vezes dividir a mesma mesa, dividir o mesmo ambiente, se tolerar, se aceitar, né? Que é uma coisa que tem sido muito difícil, porque a gente vive numa época em que a gente precisa vestir uma camiseta para existir. Isso, a rede social nos obriga a isso. A gente precisa sempre estar dando opinião sobre qualquer coisa, sabe? A gente precisa sempre levantar uma bandeira, porque se tu não levanta, tu é um isento. Se tu é isento, tu acaba sendo empurrado pro outro espectro que não seja aquilo que tu acredita, e muitas vezes isso acaba atrapalhando a convivência da gente. Então, ponto positivo de tudo que aconteceu é a gente, sabe, ligar aquele sinal amarelo da nossa convivência, que é a parte do opa, peraí só um pouquinho, vai fechar o sinal, peraí, eu preciso parar e pensar no que vai acontecer. Então, dessa forma, coisas muito boas aconteceram depois de todas as ruins que ocasionaram uma destruição de um lado da minha cidade, de quase todo o estado, 80% do estado, mas que a gente vê que as pessoas, a nossa gente, elas têm valor, elas valem muito, e não no sentido material, mas simbólico mesmo. As pessoas têm o seu valor dentro daquilo que elas se propõem a fazer para que pelo menos consigam se manter. E é isso que eu estou tentando fazer da minha vida por enquanto. E felizmente estou conseguindo, né? Graças a Deus, graças ao trabalho da gente, dos nossos amigos, da nossa família, a gente vai se reerguendo, vai se reconstruindo, vai se reinventando, vai se descobrindo e vai se encaminhando para que a gente possa entregar o mundo melhor na mão dos nossos filhos, que acho que é para isso que a gente está aqui, né? Que na real, assim, o que é a nossa vivência? Quando a gente passa a ser adulto, quando a gente passa a ser pai de família, a gente começa a entender que viver que realizar o nosso sonho é ver os pequenos, é ver os mais novos realizando os sonhos deles, sabe? Isso é uma ótima válvula de escape para que a gente não se frustre, para que a gente se sinta muito feliz e seja recompensado de alguma maneira, porque ninguém faz nada de graça. A gente sempre faz algo esperando algo em troca. Não é errado, não é errado tu querer uma recompensa, né? A gente sempre faz alguma coisa, né? Tu quer que o cachorro vá lá pegar o graveto, o que tu faz? Tu joga o graveto. Tu vai tomar uma atitude e vai esperar que aquilo dê algum retorno. Não é errado, longe disso. A gente tem que ter um pouquinho de ambição e ter um pouquinho de vontade de querer as coisas voluntariamente, e não ser coisas empurradas. E é para isso que eu tô aqui, para dividir isso com vocês, gurizada, pra gente fazer essa troca de energia. Eu sei que parece às vezes ser um canal unilateral, mas eu queria que vocês comentassem o que vocês acham, quais as expectativas para vocês esse ano, o que vocês querem que de bom aconteça na vida de vocês. Eu desejo a todos os meus ouvintes que todos tenham coisas muito, muito foda esse ano. Eu desejo que vocês tenham um ano muito foda,
Gurizada, quem quiser me apoiar também lá no Apoia-se, apoia.se/fracassado. E é isso. Valeu, gurizada. Até o próximo episódio. Tamo junto.